Você costuma esquecer palavras que viu na aula anterior? Já aconteceu de você participar de uma aula de conversação e quando você foi falar deu em branco? Sim? Então assista este vídeo, foi feito para você. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Antes de começar, gostaria de esclarecer o seguinte: Prof aqui não é prof de profits, lucro em inglês, nem muito menos prof de profeta, ok? Vamos nos abster somente a prof de professor. Eu sou um professor com caráter e atitude. Interesso-me pela educação. Me preocupo pela educação de idiomas. Já existem algumas tendências sendo resgatadas, umas tendências que reaparecem e certas escolas e professores decidem colocá-las em prática, implementá-las, tais como Learning Analytics, o ensino adaptativo, a gamificação, o ensino híbrido, o crowd learning e o collaborative learning. Existem muitas outras tendências por aí em outros países, tais como o PBL, que é o Project Based Learning, aprendizagem embasada em projetos, ou até mesmo a educação para pensar. São muitas tendências, muitas propostas pedagógicas inovadoras, mas no que se refere ao ensino de idiomas, meu amigo, precisamos reativar essas escolas de idiomas convencionais. E se você é professor, você deveria começar a pensar em se reinventar. Há muito por atualizar o ensino de idiomas do nosso país, Brasil, mas também em outros países. Em outros países também não estão interessados em ensinar coisas realmente interessantes e relevantes para o aprendizado de idiomas. Portanto, se você é professor, o meu canal foi feito para que você repense no seu papel. Você, como agente da educação, veio para transformá-la e não somente para reproduzir os mesmos formatos de ensino que já são empregados em outras escolas ou que já foram empregados durante décadas. Um professor de idiomas é mais do que um professor, é um educador. Ele irá lidar com diversos aspectos no decorrer da aprendizagem do aluno, tais como o emocional, o mental, o psíquico, o cultural. Portanto, este vídeo foi feito para você que quer aprender idiomas estrangeiros ou para aquele que já está aprendendo idiomas. Nós precisamos pensar nos processos que acontecem durante a memorização de vocábulos novos. Portanto, vamos falar aqui de clusters. O que seria clusters? Bom, de acordo com o dicionário, vou ler para vocês aqui. Cluster é um grupo de coisas ou de atividades semelhantes que se desenvolvem conjuntamente. Entende-se a ideia de junção, união, agregação, integração. Essa seria uma definição enxuta do que é um cluster. No entanto, se formos
nos aprofundar um pouquinho na palavra cluster, veremos que, vou ler para vocês novamente, significa aglomerar ou aglomeração e pode ser aplicado em vários contextos. Portanto, temos aqui uma definição do dicionário e uma definição voltada mais para a área de computação e informática. No entanto, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vou colocá-la agora. Pronto, isto é um cluster. Estão vendo ao redor da minha cabeça? Quando falamos de cluster, nós estamos falando de uma alta conectividade presente num processo de memorização, já que durante uma aula de idiomas acontecerá uma chuva de palavras novas, sons novos, significados novos dentro da sua cabeça e você terá que aprender a organizar todos esses significados. Se você não aprender a organizar todos esses significados, sons novos, você acabará se esquecendo deles. Não houve fixação, não houve retenção de palavras na sua memória. Como vocês podem ver aqui, os clusters estão conectados entre si por diversos setores e algum desses setores algumas cores. Vamos então designar cada cor como um tipo de palavra ou um tipo de frase. Ou, para sermos mais simples, poderíamos dizer um How are you? No vermelho, What's your name? No vermelho. São frases comuns no inglês e no azul nós teríamos verbos. To go, to drink, to eat e assim por diante. O exemplo que está flutuando na minha cabeça é o de um cluster simples. No entanto, eu colocarei algumas imagens para que vocês vejam a complexidade de um cluster e no que realmente pode chegar a ser um cluster bem informado durante o processo de memorização. Para que nós consigamos construir um bom cluster, precisamos entender também outros conceitos. Conceitos são organizados no cérebro humano refletindo diversos aspectos, como os culturais, históricos e até mesmo meioambientais. Quando nós queremos construir clusters, devemos de seguir uma lógica. A lógica de uma construção de um networking semântico. O cluster é um agrupamento de setores, cada um desses setores com um tipo de informação. Essas informações contêm palavras, vocábulos, frases, sons novos, enfim, tudo aquilo inerente ao idioma. A semântica é uma área estudada em linguística e vocês já sabem, como já abordei em outros vídeos, que precisamos aprender a linguística para aprendermos plenamente os idiomas. Semântica é a área de estudo do significado das palavras. Portanto, no processo de
memorização, acontecem outros processos menores, ou seja, vai desde microprocessos até um macroprocesso. Todo esse processo de memorização seria um macroprocesso. Os microprocessos seriam a construção de clusters, ou seja, os agrupamentos e aglomerações. Logo, o entendimento do que vem a ser a semântica. Quais palavras eu devo adicionar em cada um dos setores, desde o seu significado. Não nos interessa aprender palavras seguindo o conceito de decoreba. Você não está aqui para decorar palavras, mas sim para entender na sua aprendizagem de idiomas como um todo. Não adianta de nada você adicionar mais conexões dentro de cada um dos setores ou novos setores se não existe conectividade, se não existe um fluxo de informações indo entre um setor e o outro. Por isso nós vamos falar agora, por último, do conceito de networking. Esse networking seria como um grande tecelão de vocábulos que ajudará a promover a rede neuronal mais ativa. Quando nós falamos de construir clusters durante o processo de memorização, seguindo o conceito de semântica, ou seja, o estudo, a compreensão do significado das palavras e os parâmetros de um networking, nós estamos a trabalhar a cognição, a neuroplasticidade e, consecutivamente, o aprimoramento no processo de memorização. Estão entendendo? Eu tenho aqui um documento muito interessante. O título seria On the Universal Structure of Human Lexical Semantics. É uma pesquisa muito profunda, é realmente formidável a importância que as línguas estrangeiras têm. E, obviamente, se as escolas se preocupassem mais em se aprofundar no que as línguas nos oferecem, imaginem um iceberg. Até agora as pessoas ficaram somente na ponta, nunca se atreveram a descobrir o que há muito mais nas profundezas. Esta pesquisa tem cunho psicológico, neurológico, antropológico, organização de informações e muitas outras coisas, norteada pelas premissas da linguística. Para que vocês façam uma ideia, no filme The Arrival, quando uma raça alienígena chega até a Terra, os militares precisaram de uma linguista para que ela viesse a ajudá-los a se comunicar com esses seres extraterrestres. Imaginem só como a linguística poderia nos ajudar a entender o que ainda há por desconhecido, o que ainda há por explorar em toda a parte psíquica do ser humano. Neste caso, da nossa mente, da nossa memória. Falando sobre educação, sabemos que quando aprendemos um conhecimento novo, precisamos também entender como funcionam os processos de memorização. A linguística nos ajuda com isso, pois ela nos direciona à parte neurológica, à parte biológica, à parte psíquica, lembrando que a significação nos ajuda a entender bastante o sentido das coisas. Pense assim, quando você aprende a palavra chair, que é cadeira em inglês, ou silla, que é cadeira em espanhol, você já sabe o que é uma cadeira. Eu estou sentado numa cadeira agora. Todos sabemos que é um objeto que serve para que descansemos o bumbum. No entanto, há um significado muito maior atrás disso. Poderíamos dizer que somente na palavra cadeira, e eu poderia aderir muitas outras informações a esse setor, criando um cluster. E esse cluster iria dar muito mais sentido ao que é cadeira. Recapitulando, para que você trabalhe bem na construção de um cluster, você deverá trabalhar nas associações
e relacionamentos efetivos em todo esse networking das informações pertinentes aos setores. Logo, você deverá ser norteado pelas premissas da semântica e o estudo dos significados. E, por último, você terá que usar a sua criatividade para criar clusters de uma maneira que seja funcional e útil para que você não volte mais a esquecer essas palavras novas. Vou colocar um exemplo do cluster que esta pesquisa nos mostra. Vocês irão ver agora na imagem. Nós temos aqui a parte vermelha, a parte amarela e a parte azul. Esta pesquisa se aprofundou, sobretudo, numa relação entre todas as línguas, numa estrutura universal. Não trabalharemos sobre isso neste vídeo, mas preste atenção como o cluster lá de cima, à sua esquerda, onde está escrito Fire, ok, você já o localizou? Veja como desse setor nós temos as seguintes palavras, na ordem do... Vou lê-las na ordem do ponteiro de um relógio. Gunfire, conflagration, blaze, firewood, anger, heat, clan, lamp, match, meteor, burning, hearth, passion, electricity, flame, fever, burning object. Você não precisa entender todas as palavras que estão aqui, mas quanto mais informações nós aderimos a um setor e criamos um cluster muito mais enriquecido, damos um maior sentido ao conceito de fire, ao conceito de fogo. Tomando a explanação sobre como aprender idiomas com clusters, quando aprendemos um idioma, utilizamos muito o nosso cérebro, esse órgão que está dentro da nossa cabeça. Quanto mais percepções nós obtemos desses novos sons, desses novos vocábulos que continuamente estão entrando pelo nosso ouvido como um fluxo, conforme vamos construindo mais e mais frases, mesmo que curtas, mas quando vamos aumentando o número de frases na nossa cabeça, para que o processo de memorização dessas frases e de todas essas informações seja eficiente e preciso, a sua mente, que é algo que rege o seu cérebro, irá reorganizar todas essas informações por setores. Conforme você cria melhores associações entre esses clusters, você terá um melhor desempenho também na hora de falar, na hora de iniciar um diálogo ou uma conversação com alguém. O seu rendimento durante o seu aprendizado será mais efetivo também. A sua memória irá ter mais espaço para aderir novos conceitos e ou conhecimentos e constantemente ela buscará estar mais fresca para conectar novas informações a esses clusters. Quando eu falei antes de plasticidade, também é um conceito estudado em neurociência. Veja bem, a linguística e a semântica, que é uma área interna da linguística, estão muito interligadas com estudos de neurociência. Nós faremos uma prática no final deste vídeo. Farei com vocês um cluster de inglês e de espanhol. Podemos utilizar o papel, caneta, lápis, mas eu irei usar um software com vocês. Já que estamos na era digital e da informação, faremos o uso de um bom aplicativo que já está há anos no mercado
E muitas pessoas já usam ele sem sequer saber que poderiam estar fazendo clusters de tudo aquilo que estão aprendendo. Importante, quando nós lemos textos, quando nós lemos os diálogos nos livros de idiomas, nós não aprendemos as palavras de cima para baixo ou de esquerda para a direita. Ou seja, nós não aprendemos as coisas de uma maneira linear. O processo em si já é aprimorado quando trabalhamos as palavras novas, esses inputs, dentro do conceito de clusters. Bom, pessoal, vamos fazer o cluster de espanhol para começar. Eu preparei aqui, antes de dar início com o uso do software ou do aplicativo, vamos abrir a Wikipédia, muito usada por todo mundo. Por que vamos abrir a Wikipédia? Porque nós vamos fazer uso do iMindMap. Este é o software que você usará para criar os clusters. E aqui na Wikipédia eu já deixei pronto o que é um mapa mental. Bom, se você já tinha ouvido antes falar deste conceito, Prof. Antônio Henrique, então todo o vídeo foi feito para explicar como aprender idiomas fazendo um mapa mental? Não exatamente. Por que não? Bom, eu abri a explicação de mapa mental aqui na Wikipédia. No entanto, vamos trocar o idioma para o inglês e nós iremos ver como em inglês a enciclopédia nos dá muita mais informação esclarecedora sobre o conceito de mind map, ok? E aqui embaixo, vejam só em conteúdos, coisa que no português não veio este ponto, popularização do termo mind map. Mind map ou mapa mental é um termo. Portanto, pode-se fazer muitas coisas seguindo a lógica desse termo ou conceito de mapa mental. Se nós clicamos em Mind Map, na popularização do termo Mind Map, nós vamos ver aqui uma breve explicação sobre a introdução do termo do mapa mental que apareceu em 1974 em um programa de televisão chamado Use Your Head, usa sua cabeça. Logo aqui embaixo, o criador do mapa mental, Tony Buzan, disse que a ideia foi inspirada em Semântica Geral de Alfred Korzybski. Viram só? Portanto, mapa mental vem de semântica. E, como eu disse antes, nas explanações do vídeo, a semântica é uma área interna da linguística e neurociência estão muito interligadas. Ok? Isso mesmo. Portanto, nós vamos abrir aqui o nosso mapa mental. Vamos clicar em Novo Mind Map, porque o que queremos criar aqui é um cluster de informações. Vamos escolher qualquer template. O branco, eu acho que é o mais adequado agora. Certo. Vamos tirar esta tábua daqui. Vamos escrever espanhol. Diminuir isto aqui. Espanhol, isto daqui seria o setor do espanhol.
agora vamos começar a criar conexões com outras informações que são importantes, são relevantes para quem está começando a aprender espanhol. Vamos aumentar um pouco esta aba. O Mind Map, este software do Mind Map, ele não desenha as informações do mesmo jeito que nós simbolizamos os clusters, mas eventualmente é o que nós queremos aglomerar aqui em relação a informações. Então nós vamos escrever aqui trabajo. Trabajo. Aqui nós vamos escrever gimnasio. Depois vou explicar a vocês o porquê que estou escolhendo essas informações. Cada informação é uma palavra, um som e tem um significado. Estudios, ocio. Quando você está aprendendo um idioma, independentemente do seu nível básico, ou intermediário, ou avançado, no que se refere às informações, você não é obrigado a seguir a linha de um manual didático. Pois, como eu expliquei antes, essa linearidade das informações, como são apresentadas nos formatos de materiais didáticos convencionais, não nos interessam. Os clusters aglomeram-se na nossa memória de acordo com o significado que essas informações representam no nosso dia a dia e conforme a nossa mente trabalha para expressar essas informações. Portanto, não nos interessa aqui ainda aprender certas palavras como verbos e substantivos seguindo essa fórmula que tantos livros adotaram. Vamos trabalhar aqui numa realidade pessoal, a minha. O que eu faço no dia a dia? Bom, eu faço trabalho, eu faço lazer, eu faço estudos e eu faço academia. Então viram só uma palavra nova, academia em espanhol, gimnasio, lazer em espanhol, ocio, e essas duas palavras semelhantes a como se escrevem em português. Eu já tenho aqui duas informações que vão criar um cluster fortíssimo na minha memória. Por que fortíssimo? Bom, uma palavra nova para academia, ou seja, academia de ginástica e ou de musculação em espanhol é gimnasio. Um som novo e um significado novo. Aqui em lazer, a palavra é o contrário. Ou seja, em espanhol, ócio é quando você preenche o seu tempo com atividade recreativa, por exemplo. Já em português, ócio é quando você está sem fazer nada. Portanto, este aqui seria um falso cognado. No entanto, perceberam como aqui eu não estou fazendo explanações nem de falso cognado, nem de verbo. Aí reside a criatividade do cluster. Posso organizar as informações de acordo com como elas vão criando significado na minha mente referente ao idioma espanhol. Ok. Vamos continuar agora em cada setor dentro do cluster. Eu vou colocar mais informações.
eu vou escrever aqui concertar uma cita. Aqui eu vou escrever levantar pesas. Aqui em estudos eu vou escrever leer los apuntes. E por último, em ócio, eu vou escrever pasar el rato. El rato em Facebook. Pronto. Viram só? Como você vai organizando informações seguindo a lógica de uma construção semântica, ou seja, essas informações representam um significado no meu dia a dia. Concertar uma cita em espanhol significa marcar um compromisso ou agendar uma entrevista. É algo que eu faço constantemente no meu trabalho. Só que como nós estamos aprendendo espanhol, este vídeo foi feito para vocês que querem aprender espanhol, eu já lancei uma informação muito relevante dentro do setor de trabalho. Sem necessidade de saber se eu estou no nível básico, no intermediário, no avançado, ou numa unidade 1, 2, 3, 4, 5 de um livro, seguindo a fórmula de editoriais ou de métodos. O cluster ele é muito mais ágil, muito mais rápido nesse sentido. Em lazer, que é ócio, passar o rato em Facebook seria, em português, ficar um tempo no Facebook. Esse é o meu lazer. Só que eu escrevi em espanhol. Vamos continuar. Em estudos, aqui embaixo, leer apuntes, que em espanhol, que em português seria ler anotações. E por último, em ginásio, levantar pesas, que em português seria levantar os halteres. Viram só? Novos significados. E é um networking com sentido. Por quê? De um eu vou para o outro. De um setor eu vou para o outro. Constantemente eu estou fazendo outras coisas dentro de cada setor no meu dia a dia. O networking, dentro do conceito de networking, um setor tem que cooperar com o outro. Tem que existir um relacionamento entre um setor e um outro. Eu não posso simplesmente escrever algo em espanhol dentro de um setor sem que haja uma congruência com outros setores. Meu amigo, para explicar com profundidade o conceito de cluster como um macroprocesso de memorização, tendo microprocessos tais como, seguindo os parâmetros do networking, as premissas da semântica, norteado pela lógica da linguística e assim por diante, nós podemos trazer um cluster muito bem elaborado. Pronto. Em inglês, nós vamos escolher visualizar em 3D, já está em 3D.
Vamos abrir as abas. 1, 2... Abas, neste caso, seriam os setores dentro do cluster de inglês. Pronto. Vamos ser mais criativos? Vamos trabalhar uma outra coisa muito importante e que vale a pena trabalhar com alunos, independentemente dos níveis? O que seria? Vocês lembram das WH questions? Você sabe o que seria a WH question? Vamos lembrar de algumas. Where, what, when, e which. Em português, where, onde, what, que, when, quando, e which, qual. Básico para quem já fala inglês, mas para quem quer aprender inglês ou quem quer melhorar o seu inglês, isto aqui é importante. Por quê? O que você iria trazer do setor de where? Qual informação você iria aderir ao setor where? Where é o quê? Quando nós perguntamos where, que é onde, nós precisamos saber uma informação, que seria place, lugar. A mesma coisa com when. Quando nós queremos saber alguma informação de when, nós precisamos saber time, que é tempo. Não é verdade? Where, place, when, time. Vamos fazer uma pergunta? Já que é um WH question? Sim. Em pergunta, when is your birthday? Quando é o seu aniversário em inglês? Para where? Where do you live? Onde você mora? Viram só? Este cluster de inglês é um pouco diferente ao que eu fiz anteriormente ao de espanhol. Por quê? Aqui eu estou aderindo algo que reforça o entendimento de onde e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Na pergunta, eu já tenho uma estrutura. Não preciso explicar a estrutura aqui a você, não preciso explicar o verbo. Simplesmente aprenda a frase, com toda a informação que nela está contida, só que como um setor dentro do cluster where. E where dentro do cluster de inglês. Entenderam a lógica? Um cluster tem que estar aderido a um cluster superior. Ok, pessoal? Para what? Vamos terminar? Para what? Vamos colocar what do you do? O que você faz em inglês? I teach. Eu ensino. É uma forma muito mais interativa de você aprender idiomas, fugindo do padrão. Bom, pessoal, isso é tudo. Espero que tenham gostado dos clusters que eu fiz para vocês como exemplos e
Vejo vocês na próxima. Até mais!